Olá, amigos, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. Estamos de volta para continuarmos estudando o livro de Gênesis. Hoje nós iremos estudar o capítulo 14. Nós temos aprendido aqui lições tremendas nesta doutrina da criação. Não é verdade? Precisamos voltar a estudar a doutrina da criação. Falamos aqui que o livro de Gênesis nos mostra sobre a criação de um Deus autoexistente, o Criador do universo. Falamos também desse Deus que criou todas as coisas, o Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança. E falamos também que esse Deus, ele institui o matrimônio e coloca o padrão de vivência de homem e mulher, o casamento instituído por Deus. E compartilhamos também que Deus coloca o padrão, como que o homem deve viver neste mundo, como deve ser a conduta deste homem feito à sua imagem e semelhança e adorador de Deus. Está aqui para manifestar a glória de Deus. Compartilhamos que o livro de Gênesis fala da criação, fala também da queda do homem, fala da origem, né? A origem também da queda. Fala também sobre o proto-evangelho. Deus, então, com o propósito de manter o seu projeto que não falhou, ele então cria, já em Gênesis 3,15, e diz que haveria de vir aquele que esmagaria a cabeça da serpente e a consumação de tudo. Fala da origem também, a origem da criminalidade, Caim mata Abel. Fala também do dilúvio que houve. Fala da genealogia dos povos que começaram, capítulo 4, capítulo 15, 5, depois o capítulo 11 e o chamado de Abraão. E nós falamos a semana passada falamos sobre quando Abraão e Ló se dividem. E hoje eu quero falar no capítulo 14. Abra aí sua Bíblia e pega uma caneta, uma agenda, um caderno, para que você possa estudar e aprender a palavra de Deus. Olha, gente, o meu desejo, ora por mim, é fazer vídeos dos 66 livros da Bíblia, comentado capítulo por capítulo. É um desafio, mas o pregador hoje pesa sobre ele isso, de expor as Escrituras e não ficar aí apenas vivendo este emocionalismo que tem acontecido em muitas comunidades, onde não ensina o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno. Tá bom? Mais uma vez, quem está chegando aí, muito obrigado por estar conosco no canal Cromos. Se inscreva aqui no canal Cromos. Olha, dê um joinha aí, dê um like aí, porque isso vai entusiasmando a gente e a gente vai ver que tem muitos participando para que eu possa continuar gravando estes vídeos aqui. Olá, estou de volta para estudar o capítulo 14 de Gênesis. Você está aqui no canal Cromos. Eu sou o pastor Eugênio Kennedy, você que está chegando aí. Há muita gente que nos segue, gente em outros países, em muitas cidades que estão conosco. Capítulo 14 fala da guerra de 4 reis contra 5 reis. Presta bem atenção, porque aqui Abraão entra para libertar o seu irmão, o seu sobrinho Ló, que foi levado cativo por 4 reis, e ele com 318 homens, ele entra na batalha e ele vence, porque o Senhor estava com ele, e ele ali foi para proteger o seu sobrinho. E aqui fala também, é bom que entendamos tudo isso aqui, a importância da família, a importância desta árvore genealógica, onde é preciso entender que nós não estamos aqui como família por acaso. E é preciso, então, nós prezarmos uns pelos outros, pelos filhos, pelos tios, pelos sobrinhos, para que possamos, então, na verdade, manter que é tudo um projeto de Deus. E é por isso que existe as genealogias, elas não estão aqui por um acaso. Sucedeu naquele tempo que Rafael, rei de Siná, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomé, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim,
fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semebé, rei de Zeboim. Vamos lá, só nome feio, hein? E contra o rei Bela, esta é Zoá. Todos estes se juntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos serviram a Quedorlaomé, porém no 13º se rebelaram. Ao 14º ano veio Quedorlaomé e os reis que estavam com ele e feriram aos Refaíns em Asterote, Carnaim, e aos Uzins em An, e aos Emins em Zavé, Kiriataim, e aos homens, e aos Oreus no seu monte Seir até El-Parã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus que habitavam em Azazon-Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Bela, esta é Zoá, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomé, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Arafel, rei de Siná, contra Ariuque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Quer dizer, os 5 de ali, Sodoma, Gomorra, eles então foram guerrear contra aqueles 4 reis. Aqui, este que era o poderoso de todos aqui, chamado, cadê o nome dele aqui? Quedolar. Deixa eu pegar o nome dele aqui para vocês. Olha para vocês verem aí. Quedorlaomé, rei de Elão. Então, este era o poderoso. Eram, na verdade, 4 reis e 5 reis de Sodoma, Gomorra e as demais foram contra estes 4 reis aqui, porque já tinha colocado sobre os 5 reis um peso, 13 anos cobrando impostos, dominando sobre estes 5 reis, e chegou um momento que os 5 reis reuniram: nós não vamos mais ficar cativo, não. Nós não vamos mais servir aquele Quedorlaomé, rei de Elão, e Entidal, rei de Goim, rei de Siná, contra Ariuque. Então eles acabaram assim: eu não vou mais servir a eles, não. Nós vamos contra eles. Só que eles foram, os 5 reis, ali de Sodoma, Gomorra, os demais reis, e eles perderam a batalha. Alguns caíram e fugiram para um monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma. Os 4 reis foram lá e venceram os 5 reis, porque os 5 reis vieram contra eles, e aí eles pegaram e levaram todos os despojos. Eles levaram, aqui diz, os bens e todo o seu mantimento se foram. Isso os 4 reis. Mas Ló, sobrinho de Abraão, irmão de Abraão, de fé, ele foi levado cativo. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Saiu um homem e foi até Abrão. Olha o que diz aqui. Porém veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais em Mãe, o amorreu, irmão de Escol, e de Ané, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartido contra eles, de noite, ele e os seus homens feriu-os, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomé e os reis que estavam com ele, saíram-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Então veja que aqui Abrão, vocês lembram no capítulo 13 que nós falamos, estudamos, que os empregados, os servos de Abrão, estavam brigando com os servos de Ló, seu sobrinho, seu irmão. Aí Abrão falou assim: olha, Ló, eu não quero ter problemas. Então faz o seguinte: se você for pela esquerda, eu vou pela direita. Se tu for pela direita, eu vou pela esquerda. Mas vamos separar para não termos problemas. Não foi o problema entre Abraão e Ló. Foi um problema entre os servos.
Mas nós falamos a semana passada que foi tudo propósito de Deus, porque Deus havia chamado Abrão e Deus queria, e o projeto de Deus era para Abrão, e ele então chama seu sobrinho Ló, e isso não foi bom. Mas tudo bem, aqui ele está em Sodoma e Gomorra, e eu volto a repetir, os 4 reis lá vêm e dominam aquela cidade, porque os 5 reis aqui de Sodoma, Gomorra e outros, depois de 13 anos de cativeiro, resolve dizer, não, nós não vamos ficar cativo. Não. Mas o que aconteceu? Os 4 reis lá, Quedorlaomer, rei poderoso, o Bambambam, pega então e leva tudo, inclusive Ló. Abraão prepara 318 homens fortes, capazes, e vence. E vence a batalha. Eu quero aqui já começar a dizer para os irmãos. Primeiro, a questão que quando você está com o Senhor, não estou dizendo que todas as vezes você vai vencer. Eu estou dizendo que Abraão não teve medo de ir. Abraão sabia que ele não iria morrer porque havia promessas de Deus sobre a vida dele. E o Deus que estava com ele, certamente ele estava em prejuízo, como que ele ia guerrear contra 4 reis que tinham seus exércitos com apenas 318 homens. Lembra de Gideão? É assim. Quem está com Deus, o nosso Deus é maior. Maior é o que está conosco. Aqui, Abrão vence a batalha, pega seu sobrinho de volta e coloca lá em Sodoma e devolve novamente todas as coisas dele. Essa questão de família é uma questão muito forte. Essa questão de família, de sangue é muito forte. Não é? E quando se fala de genealogia, e Deus deixou escrever isso aqui para ensinar para nós a importância de estar juntos, mas entendendo sempre que Abrão aqui tinha um chamado de Deus sobre ele, promessas de Deus sobre ele, e ele venceu aqui. O que aconteceu? Aqui os reis resolveram presentear Abraão, dar presente para eles, para que ele então, pelo que ele fez, e ele disse, não, eu não quero nenhum presente teu. Aparentemente fica parecendo que Abraão foi orgulhoso, mas Abrão tinha um temor de Deus. Abrão sabia como que aqueles reis faziam. O perigo maior da gente que é pastor, por exemplo, líder, é quando você, principalmente na época de política, principalmente daquelas pessoas que têm influência, começa a aproximar de você e daqui a pouco querem até mesmo ir cirandando você, e você tem que ter cuidado para você não cair no laço. Porque quem sustenta o pastor, quem sustentou Abrão, quem sustentou a sua família foi Deus. Não sei se você está entendendo. Abrão aqui não quis receber. Foi orgulho? Não foi orgulho, porque Abrão era rico. Se você for ver, o chamado de Abrão, ele não era pobre, ele era rico. E eu aprendo aqui quanto a isso, que era para ter lhes dito desde o capítulo 12, ou capítulo 11, que há quantas pessoas ricas no mundo que são tementes a Deus. Uma vez eu ouvi um artigo de um pastor batista quando ele dizia o seguinte: precisamos de evangelizar também os ricos. Porque você pode ver o programa de televisão, a maioria dos programas e das falas de pastores nesta área da pregação, através do vídeo, através da televisão, não é que é errado, mas só foca a pessoa miserável, a pessoa que está quebrada, a pessoa que está na desgraça. Mas o evangelho é para todos. E a quantidade de ricos que hoje são convertidos. É Deus que converte o pecador. Porque fica parecendo que a igreja evangélica, a igreja cristã, é formada só de gente pobre, miserável, gente ignorante, permita-me dizer, é formada sim de pobres, classe pequena, classe média, classe alta, ricos, bonitos, feios, baixinhos como eu, grandões, intelectuais, catedráticos, cientistas e também leigos, aqueles que não tiveram oportunidade de estudar. Abrão era rico e ele não precisava de dinheiro daqueles reis. Ele não precisava de presentes, ouro, gado, porque ele já era rico. E ele falou assim: eu não quero, porque depois você vai falar que você que me prosperou. Interessante, né? Olha para você ver agora o que diz aqui, versículo 18. Aqui fala de Melquisedeque, abençoa a Abraão. Melquisedeque, rei de Salém,
trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abrão e disse: bendito sejas tu, Abrão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Olha para você ver. Aqui, Melquisedeque significa rei de justiça. Este homem aqui, que era rei de Salém, de Jerusalém, que depois, era Davi pega e conquista e transforma ali em Jerusalém. Aqui era rei de justiça. Não tem este homem, não existe genealogia dele, ele aparece aqui. Ele aparece aqui e aí ele abençoa Abrão. Ele trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo, rei e sacerdote. E não fala mais nada sobre isso. Depois você lê um livro chamado O Fator Melquisedeque, maravilhoso. Mas o fato que aqui ele abençoa Abrão e fala: olha, bendito seja o Deus que te deu a vitória. É importante entendermos que as nossas vitórias é Deus que nos dá a graça de vencer o dia a dia, quando o renovo vem, nesta pandemia que estamos vivendo, nesta crise mundial. Nós precisamos de erguer as nossas armas, que não são carnais, mas são espirituais, que é ser pacificadores, que é usar nossa boca para agradecer a Deus, para louvar a Deus e não murmurar. As armas que são o quê? Aqui tem uma palavra de crer, que aqui revela a vontade de Deus, o caráter dele, quem ele é, o Deus poderoso, o eu sou o que sou. É o Deus que tem poder para nos dar vitórias. E maior o que está conosco. Ele deu vitória a Abraão, seu servo. E eu volto a dizer, Abraão entendeu o chamado dele. Ele foi obediente. E ele teve de ir porque o seu sobrinho Ló fazia parte da sua fé. Claro, Ló temia a Deus também. Depois nós vamos ver o que aconteceu com Ló. A desobediência de Ló. Os problemas que Ló viveu. Mas aqui Abraão tinha um compromisso com seu sobrinho. Olha a importância da família, de você estar sempre ligado com aqueles que fizeram parte da sua história. Não esquecer daqueles que nos abençoaram, que estiveram conosco. E aqui Abrão vai lá. Mas aí, depois que ele pega o vinho e toma o pão e alimenta, olha o que diz aqui. Aqui fala o seguinte: e tudo lhe deu a Abrão o dízimo. A primeira vez aqui que Moisés coloca sobre o dízimo. Abrão deu ao rei de Salém, ao sacerdote do Altíssimo, Melquisedeque, o dízimo. Dízimo, gente. Tem gente, eu não vou entregar dízimo, não, que a lei caducou. Antes da lei existir, já tinha dízimo aqui. Jacó entregou o dízimo. E isso é para quem é nascido de novo, gente. Isso é para quem não é avarento, que é dominado pelo Deus chamado Mamum. Dízimo tem de entregar, sim, é bíblico. É bíblico. Quando Moisés escreve, o que escreveu que foi Moisés, que fala depois lá, mais na frente, quando ele trata sobre o dízimo, quando mais na frente Moisés fala sobre o dízimo, dentro do contexto lá de Levítico, e depois nós vimos Malaquias. Olha, gente, aqui já existia aqui, olha, Abraão entregou para aquele rei de Salém, aquele sacerdote do Altíssimo, o dízimo. Ele devolveu ali, entregou 10%. Entende? Isso é uma coisa para quem é nascido de novo. Dízimo não é para ganhar salvação. Abraão não fez isso aqui. Ele já ganhou o livramento já. Ele já teve o livramento. Ele apenas entregou aquele dízimo com o coração quebrantado. Dízimo é o reconhecimento que Deus, que é o dono de tudo. Abraão deu 10%, dizimou. Portanto, seja fiel ao dízimo e oferta lá na sua igreja, na sua comunidade. Não é entregar para um amigo, não é entregar para um irmão, não é entregar para um pastor, é entregar na comunidade que você é abençoado. Porque Deus está usando aquela comunidade para te abençoar. E é assim que funciona. Deus colocou já, as regras estão aqui na Bíblia, na palavra de Deus.
Entendeu, queridos? Olha o que diz agora aqui. Deus e Abraão entregou de tudo o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me pessoas e os bens ficarão contigo. Abraão falou assim: não. Abraão preferiu entregar ao Senhor, representado ali pelo sacerdote Melquisedeque, o rei de Salém. Mas Abraão lhe respondeu: levanta a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de ti o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Nada quero para mim, senão que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens Ané, Escol, Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quião, o seu direito. Abraão não recebeu os presentes daqueles reis. Ele entendeu que quem sustenta ele é Deus. Quem nos sustenta é Deus. Eu termino aqui o capítulo 14 e vamos depois para o capítulo 15. Mas presta atenção, aqui conta essa história maravilhosa da vitória de Abraão, do coração desprendido de Abraão, um homem rico, um homem que tinha servos e servas, um homem que aventurou ir lá resgatar o seu sobrinho, e ele foi confiante no Senhor. Ele foi porque o Senhor sabia que o Senhor daria o livramento. E aqui mostra também este homem rico, Abraão, que tinha um coração desprendido, que tinha um coração aberto para servir ao Senhor. Gente, é preciso nós confiarmos mais no Senhor. E eu quero falar com você que está aí. Você que Deus tem te prosperado. Você que Deus tem te abençoado. Não esqueça de seguir o exemplo deste homem Abraão. Homem de Deus. Que era um homem que ele tinha um princípio de fazer altares, como falamos. Altares de adoração ao Senhor. Tudo que você tem foi Deus que te deu. Lembra de Davi? Em 1 Crônicas 29:10, quando Davi decide construir uma casa para Deus, o templo de Jerusalém, e ele não construiu. Quem construiu foi o seu filho Salomão, e ele pediu o povo para trazer ouro, prata, bronze, tudo aquilo para construir o templo. E chegou o momento que Davi disse, em 1 Crônicas 29:10, quem sou eu, Senhor? E quem é este povo para te dar alguma coisa? Tudo vem de ti. A ti seja a glória, a ti seja a honra, a força, o domínio, o poder, a magnificência. Tudo vem do Senhor. E agora só devolvemos a ti. Tem gente pensando que está dando para Deus dinheiro. Quando você devolve o dízimo na igreja, meu irmão, você não está ali. Você não está ali dando a esmola para Deus. Eu recebo R$1.000, eu vou entregar 100. Aí o outro, poxa, eu ganhei esse mês R$15.000, eu ganho R$15.000, R$1.500 é muito. A maior dificuldade nossa está exatamente, no apego ao dinheiro. E Jesus fala que o amor ao dinheiro, usando o apóstolo Paulo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A palavra do Senhor nos fala: se as vossas riquezas prosperam, não coloqueis nela o vosso coração. Por isso que Abraão era rico e tinha um coração quebrantado. Muitas vezes, uma pessoa que ganha um bom salário, uma pessoa que é rica numa igreja, ela começa a querer manipular o pastor, principalmente nas igrejas. Essas igrejas como presbiteriana, batista, as igrejas mais tradicionais, onde são lideradas por líderes. Se o pastor não tiver cuidado, os presbíteros, a liderança quer manipulá-lo. Entende? É claro que o pastor precisa de entender, principalmente na igreja presbiteriana, que a gente pastoreia uma igreja que tem um governo representativo. Mas quantos ricos que dizem que converteram, que são de Jesus, mas querem manipular, querem, na verdade, eu diria, dominar através do dinheiro. Portanto, Abraão nos ensina uma coisa. Abraão fala de Deus, é Ele que me sustenta.
dinheiro fica contigo. Tem horas que a gente tem que ter cuidado, porque tem aquela pessoa que começa a querer dar valores para você como líder. Famílias que começam a querer te manipular. E por isso eu quero terminar aqui e dizer, irmão, irmã, tudo vem dele. Tudo vem dele. O Senhor Jesus fala sobre Mamon. O amor ao dinheiro é esse demônio que acaba colocando em teu coração a mesquinharia. Você fica mesquinho, regulando, falando mal do dízimo. Olha a quantidade de pastores na televisão, no YouTube aqui, crentes que estão desviados, falando mal do dízimo. Dízimo, antes de existir a lei, Moisés já falou já aqui em Gênesis. Claro que está tudo dentro de um contexto, mas quando Moisés relata, ele fala bem antes, no início, e sobre Abrão, que entregou o dízimo, que devolveu ao Senhor. Então, entrega o seu valor lá e Deus certamente vai te honrar. Deus não vai te salvar por isso. O dinheiro não salva ninguém. Dízimo não salva ninguém. Dízimo é a devolução de um coração quebrantado que entende o projeto de Deus aqui neste mundo, que entende que nós estamos aqui neste mundo como embaixadores, como peregrinos, como Jesus disse, nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Nós estamos indo para Canaã celestial. E os dízimos e ofertas entregues a uma igreja séria, onde tem lá um tesoureiro, onde o dinheiro é depositado, onde não é o pastor que pega, porque tem igreja que é o pastor que pega. E como é perigoso? Porque de repente o coração do homem é terrível esse dinheiro. Então entrega lá. Mas mesmo assim, se houver qualquer desvio, meu irmão, Deus não é igual aqui o Brasil, onde a corrupção fica debaixo aí. Entende? Deus, ele é santo e ele vê tudo. Gente, olha, um beijo no coração. Eu volto para compartilhar com vocês o capítulo 15. Tchau.